E vem conferir a crítica do filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E eu posso finalmente dizer que a primeira família da Marvel finalmente foi acertada no cinema no filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eu admito, o filme poderia ser melhor do que ele foi, mas mesmo assim gerou um ótimo entretenimento, porque o filme é bom, é divertido e consegue tocar algumas temáticas que me agradou. Eu ainda acho que ele poderia ser melhor, eu esperava mais, mas só de ver um filme bom com o Quarteto Fantástico, pra mim já me deixa muito feliz. Eu acho que ele começa muito bem, o meio tem bastante problema que me incomoda e o final eu acho que poderia ser um pouco melhor. Mas de modo geral tem muito mais qualidade do que defeito esse filme. E isso acaba me agradando bastante. E antes de continuar a crítica, vale sempre destacar, não tem spoiler aqui. Então se você caiu aqui e começou o vídeo, pode ficar tranquilo que eu não vou falar de spoiler, vou fazer um outro vídeo onde eu vou entrar mais a fundo nos personagens e nas revelações que o filme tem. O primeiro ponto que me agradou muito e que o filme me conquistou foi na sua introdução. Eu gostei bastante de que, apesar de ser um começo, uma introdução bem expositiva em vários pontos, outros pontos eu gostei. Eu gostei como eles já estabelecem esses personagens como os heróis, porque mesmo que a história do Quarteto Fantástico não seja comum para o público geral, eu acredito que eles conseguem estabelecer bem quem são os personagens, estabelecer bem a função deles dentro daquela sociedade, já mostrando que eles são heróis que já estão na ativa há algum tempo, nesse caso há mais de 3 anos, então a partir daí você consegue entender quem eles são, a importância deles para aquele mundo, porque eles são a grande salvação e a grande guarda daquele mundo, ao mesmo tempo que me lembrou muito como se eu estivesse lendo um quadrinho do Quarteto Fantástico. Tanto na parte que eles conseguem misturar a tecnologia com a parte mais até oitentista, porque você consegue sentir bastante isso, de um universo que lembra muito dos Jetsons em certo ponto, pelos robôs, o Herbie principalmente, pela parte da casa, mas o visual das pessoas na rua lembra até um pouco oitentista. Isso é legal, essa mistura que eles fizeram de um universo próprio. Isso fez eu lembrar muito o Quarteto Fantástico. Eles trabalhando junto e resolvendo vários casos também fez eu lembrar de uma HQ deles, porque quando você vai lendo o Quarteto Fantástico, muito deles eles já tem muitos problemas para resolver de uma vez. Eu gostei muito de como já introduziram vários vilões aqui, como o Topeira, como os macacos e também o Fantasma, que não aparece, mas é colocado aqui. Até o primeiro vilão que eles enfrentam nos quadrinhos aparece aqui, então você consegue nessa introdução. Então é muito interessante como ele já estabelece de uma forma interessante e colocando outros vilões em tela, eles resolvendo casos, porque assim a gente consegue, sem ficar algo didático, entender como funciona a divisão do grupo, quem é a pessoa que é o líder, quem é a pessoa que tem o poder que é mais esquentado, no caso, que seria o Tocha Humana, no sentido de, às vezes ele é meio explosivo num ponto onde ele se perde na ação, o Ben, que é o tanque do grupo, e também a Sue, que é praticamente o suporte de tudo isso, sendo talvez a mais poderosa do grupo como um todo. Eu gosto como estabelece nesse começo tudo isso, qual vai ser a estética do filme, como que funciona a dinâmica do quarteto em si e até a dinâmica de família. Essa primeira parte eu achei muito boa, muito promissora, em todos os sentidos, do visual do filme a como estabelece os personagens. E isso já me colocou lá dentro. E quando entra o assunto da gravidez, e isso não é spoiler, porque tá nos trailers, no pôster, você acaba se interessando mais para ver para onde essa família vai. Inclusive, eles falam que esse filme não é de origem, mas eles conseguem, através de flashback, explicar para um público que não conhece que é um Quarteto Fantástico o que aconteceu na viagem deles. Eu acho que, de novo, em alguns pontos desse começo, o filme fica um pouco expositivo e um pouco didático demais. Mas isso não é um problema. O CGI tá funcionando, apesar de ter algumas cenas que eu não gosto tanto, ele acaba funcionando nesse começo, e aí eles vão pro espaço, onde acaba tendo a melhor cena do filme, que eu não vou entrar em detalhes, mas para mim envolve um buraco negro. Toda essa sequência funciona muito bem. O problema do filme para mim começa mais a partir da sua metade. Toda a parte da metade até quando chega pro final do filme. Quando você pensa nessa metade, eu acho que é aonde o filme deveria brilhar mais. Porque eles conseguiram estabelecer bem quem é a ameaça com o Galactus, quem é a ameaça com o surfista, com a surfista prateada, a Xalabal, e a partir daí você consegue estabelecer bem como eles funcionam como equipe, como família, com uma boa estética e até uma boa comédia, porque o Herbie funciona bem no filme. Mas quando você chega na
metade do filme, aí é que vira o problema. Porque é nesse ponto onde o filme deveria apresentar mais eles juntos, colocar mais cenas de dinâmica entre eles e principalmente desenvolver o conflito dos personagens. Esse eu acho que é o ponto principal aqui. Quarteto Fantástico sempre funcionou muito bem para eles serem uma família que em quadrinhos é muito unida e em alguns quadrinhos também é mostrado como uma família meio disfuncional. Depende de qual quadrinho, qual versão, qual era você tá lendo dessa família. E quando você vê aqui, você vê que o filme, ele tinha um potencial para fazer isso. Eu acho que quando envolve Reed, Sue e Franklin, eles até conseguem trabalhar isso, mas não tão a fundo como poderia ser. Fica muito mais no superficial, com ideias boas, mal desenvolvidas entre eles, do que realmente como eles deveriam ir. Sem contar que o Ben, que é o Coisa, e também o Johnny, que é o Tocha Humana, eu senti mais um deslocamento entre eles, e começou bem, mas foi se perdendo ao longo do filme também. Não senti aquela química incrível entre esses dois, e não senti que a dinâmica deles foi tão boa como poderia ser. E de novo, eu acho que isso é muito culpa da ilha de edição, porque eu já vi algumas entrevistas de alguns atores falando o quanto esse filme era maior, quanto tinha muito mais cena, e que muita coisa foi cortada do filme, para poder ter 1h50. E isso são ideias de estúdio. Estúdios acreditam que filmes com mais de 2 horas podem acabar afastando as pessoas e outra coisa, com 2 horas você consegue fazer várias exibições no dia. Então a ideia do filme é ter 2 horas para realmente sair em mais salas e ganhar mais lucro. Mas isso pode prejudicar a história. E eu sinto que isso prejudicou, porque no arco dramático de cada um desses personagens, você sente que eles têm boas ideias, mas ficam só no superficial. Por exemplo, o mais prejudicado é o Ben. Quando eu penso em Quarteto Fantástico e eu penso nas HQs, o que eu mais gosto dos quartetos é o Ben, é o Coisa. Principalmente por causa do dilema que apresenta nele. O dilema do Coisa, ele ser alguém que tem que se aceitar como alguém diferente, tem que se aceitar que foi o único que é diferente do grupo. Isso não aparece no filme em maneira nenhuma. O Ben, inclusive, é pouco questionado sobre a sua aparência. Ele tá lá, ele funciona como um alicerce principal da família, porque ele junta com o Johnny, com o amigo do Reed, sendo o melhor amigo do Reed, cuidando da Sue e do Franklin, mas e a personalidade dele? Você sente que isso ia ter mais. Você sente que poderia ir mais até com a personagem da escola que é apresentada. Mas quando você pensa no filme, ele é um personagem nulo. Ele é um personagem que ele tem um carisma, porque o ator é muito bom e porque o personagem é interessante, mas e o drama? E as consequências para ele? Pouco se vê aqui. O mesmo vale pro Johnny, que é um personagem que é julgado por ser mulherengo, um personagem que é julgado por só querer ter ação, mas ele tem a parte da inteligência. Eles meio que arriscam isso, mas nunca chegam profundamente. Você vê que o filme tem boas ideias nessa metade, ele tem o ponto que é para desenvolver a família, mas eles não conseguem fazer isso, e foi aí que o filme ficou mais arrastado para mim, muito mais chato em alguns pontos, principalmente decepcionado pela forma como eles não conseguiram desenvolver a ideia de família. Não estraga o filme, até porque a química deles em cena é boa e acaba funcionando. Mas a prova disso seria um discurso da Sue num certo ponto do filme, que de novo, não vou falar por ser spoiler, mas quando você pensa, aquele discurso, o que ela tá falando é muito bonito. O que ela tá falando se liga muito com família, mas você não teve essa conexão toda que deveria ter para sentir aquele discurso como um todo, porque essa metade que deveria explorar cada um deles individualmente, cada um deles como família, acabou me incomodando de uma forma que eu não senti esse discurso. Ele é bonito, ele é bem escrito, mas ele acaba até perdendo um pouco do impacto pela forma como você não sente muito isso. Então esse é o problema. Eles apresentam muito bem o terreno, eles apresentam muito bem esse universo, mas quando chega na metade do filme, eu acho que eles acabam ficando bem precários em várias coisas que eles apresentam. Até a Shalla-Bal, que é uma personagem que tem uma boa arco individual, quando você pensa como ele foi desenvolvido ao longo do filme, também não foi o melhor desenvolvimento. De novo, parece que esse filme tinha muita coisa para contar e muita coisa foi cortada. E o meio do filme eu senti muito isso. Não estraga o filme de novo, ele é muito bom, muito divertido, mas eu senti um pouco de falta de ver eles como família realmente juntos em cena, tendo mais cenas engraçadas, divertidas entre eles, mas o drama pessoal de cada um, você vê que às vezes ele fica só no superficial. E isso me incomodou bastante porque o filme, ele ainda por cima, não é porque ele não apresenta isso, ele apresenta, mas não desenvolve de uma maneira que me agradou, porque realmente o Johnny, o Ben, são os que mais sofrem aqui, mas o Reed, que tem alguns discursos interessantes, também fica no superficial. Até a relação dele com a Sue, que em alguns momentos tem uma estremecida, você vê que se passa muito rápido. Então esse meio do filme, ele tem esses problemas, sem contar
que quando chega pra metade, eu acho que eles jogam de lado alguns elementos muito interessantes do começo que poderiam ser mais explorados, como um mundo futurista parecido com os Jetson. Quando eles ficam em muitas cenas fechadas, seja a nave, seja o prédio do Quarteto Fantástico, e isso acaba fazendo com que você perca muito daquela essência. Eles venderam muito o universo, a atmosfera, mas quando você tá na metade, você perde um pouco essa atmosfera, porque é sempre voos muito longos do Johnny, ou o Ben andando em ruas muito específicas. Então esses planos que são externos, você acaba sentindo que você perde um pouco desse ponto do futurismo que poderia ser mais utilizado. É muito legal ver o Reed fazendo suas contas, é muito legal ver o Reed usando a tecnologia, mas poderia ter mais ao longo do filme, mais introdução. Uma outra coisa que é muito boa desse filme é a trilha sonora. Ela é excelente, ela fica presente o filme inteiro, e eu saí do filme pensando nela. E o final do filme, ele resgata um pouco o que o Metade perdeu, porque você tem o Galactus, e eu acho que eles deram boas soluções para os personagens. Ainda me incomoda que as cenas de ação desse filme, elas não são tão grandiosas como poderia ser, principalmente porque mesmo vendo eles trabalhando junto, eu ainda senti algo a mais. É uma experiência que é uma cena que ela é boa, mas ela não empolga tanto como ela poderia ser, apesar de ter que dar os méritos para esse filme, porque o Galactus é um personagem muito difícil de se fazer e a voz dele é maravilhosa, porque ela dá aquele medo que precisa, e visualmente ele ficou impecável com um CGI incrível. Mas até a ação desse filme, a cena que eu mais destaco de ação é a do Buraco Negro, que não envolve a ação deles em si sendo os personagens que a gente espera. O final também, ele é bom, mas ele também não é excelente, naquele final empolgante pra mim. Então é um filme que ele tem coisas muito boas em direção, em trilha sonora, num começo muito promissor, um ótimo elenco, que cada ator tá muito bem no seu respectivo papel, mas eu acho que o final poderia ser melhor, apesar de eu não achar ele ruim, e a metade pra mim é o grande problema, que infelizmente eles têm muito potencial que eles não conseguem entregar aqui. Mesmo assim, Quarteto Fantástico é um filme que vale a pena ser visto no cinema, pelo elenco, por ser um filme diferente, por você poder assistir sem ter que ver outros produtos da Marvel, e realmente ele tenta algo novo, mas é inegável, ele poderia ser bem melhor do que ele foi. Concluindo, como eu falei, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é um filme que me agradou, eu gostei e gerou um bom entretenimento, e finalmente eles acertaram com o Quarteto Fantástico. Mas infelizmente a metade me tirou muito do filme, porque para tudo que eles apresentaram, eles não conseguiram desenvolver na metade, e isso acabou me decepcionando. Mesmo assim, é um filme maduro, com boas ideias, e que eu espero rever esses personagens futuramente em vários projetos da Marvel. E por isso que eu fecho Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Quarteto Fantástico Primeiros Passos? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.